Eu. Oi, boa noite. Boa noite para quem está entrando. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer aqui uma live, como havíamos combinado, falando sobre relacionamento íntimo. Oi, Nicole, tudo bem? Bem-vinda. A live será sobre relacionamento íntimo. Eu estou escolhendo as lives pelo volume de questões que estão aparecendo, que o pessoal vai perguntando mais, questões que vão aparecendo mais conflitantes nos atendimentos do consultório também. Vou sempre trazendo o que tiver mais em evidência, tá joia? Boa noite. Então vamos lá, pessoal. Vou começar rapidinho hoje, porque esse sistema aqui do Instagram é só uma hora, né? Se ficar esperando demais, a gente perde tempo aqui para poder estar falando sobre o assunto. Eu vou conduzir a live da seguinte maneira. Eu separei algumas perguntas, igual eu tinha avisado. Eu tinha deixado uma caixinha de perguntas, acredito que algum de vocês deve ter visto. E eu salvei as perguntas que me mandaram nessa caixinha para iniciar os nossos conteúdos aqui, tá joia? A primeira pergunta foi o seguinte, a pessoa mandou exatamente isso aqui. Namorado controlador. Só ele tem razão e nunca erra? É frustração ou egoísmo? Namorado controlador. Só ele tem razão e nunca erra? É frustração ou egoísmo? Eu penso que quando você faz uma pergunta dessa, ou você está vivenciando algo nesse sentido, ou você conhece alguém próximo e está vivenciando indiretamente o sofrimento de alguma pessoa que está com esse namorado, né, com essa pessoa. Quando você faz a pergunta, é sempre interessante você pensar, dar um passinho atrás e tenta entender qual que é o motivo pelo qual você está querendo saber isso. Então, você está falando que tem uma pessoa controladora. Essa pessoa controladora provavelmente está causando algum tipo de prejuízo na relação para o casal e para o outro. É interessante entender, fazer essa reflexão, porque eu percebo que muitas pessoas tentam encontrar motivos para tentar ficar dentro da situação do controle. Vou chamar de abuso, dentro da situação do abuso. Ah, então se for por frustrações que ele viveu no passado, quando ele era mais novo, quando ele era criança, e ficou dentro dele alguns traumas, algumas frustrações que fizeram com que ele hoje fosse controlador. Então, coitado, né? Ele não tem culpa de ser assim, é como se fosse uma doença. Toma muito cuidado para não buscar entendimentos, para lá de fundo a intencionalidade desses entendimentos ser esse ponto de você estar forçando a barra para estar com alguém que está te causando desequilíbrio. Porque as razões da pessoa ser controladora podem ser várias, não tem uma específica. Pode ser frustração? Pode. Pode ser um senso de autopreservação distorcido, a pessoa não quer se expor por insegurança dela, por questões de estima, etc. Pode. Pode ter interferência das questões culturais, a maneira como foi criado, como viu o pai, como viu a mãe. Pode. Pode ter interferência de uma predisposição genética, até no quesito de uma predisposição para traços de personalidade? Pode. Só que você tem que considerar o seguinte também. Pode ser ruindade? Pode, né? O cara pode ser um cara ruim, pô. Uma pessoa ruim. Que pensa no bem dela e sente até algum nível de prazer fazendo mau uso do convívio com o outro. Já pensou nessa possibilidade? E o que eu quis dizer é que independente de qualquer um desses que pode ser, essas coisas podem sim ter a ver com que aquela pessoa construísse um perfil controlador. Independente de qualquer desse, você vai desligar essa live, vai sair do Instagram na hora que você parar de mexer no celular, e você vai lá viver com essa pessoa de novo. Então, qual é o ponto? Se tem uma pessoa controladora, ela percebe que está fazendo mal para a relação. Se você está vivendo isso ou tentando ajudar alguém, você já deve ter falado isso. E você fala para a pessoa, meu amigo, você está tentando me controlar, isso não está fazendo bem para nós, eu gosto de você, te acho uma pessoa boa, amo você. Você percebe isso? Sim ou não? Se a pessoa percebe, você não acha que a gente pode tentar melhorar, você fazer uma terapia, alguma coisa? Sim ou não? Se a pessoa não tem nenhum tipo de movimento para lidar com aquele conflito,
voluntariamente, o que você está fazendo da sua vida? Forçando a barra com uma pessoa assim. O que você espera? A pessoa vai mudar por osmose, que você se permitindo levar pancada ou sendo controlado ao longo do tempo vai fazer com que ela se comove e mude. Toma cuidado para não colocar sua saúde no lixo por causa dos outros, né? Eu até fiz um post recente aí no feed do Instagram falando da diferença de relacionamento e relacionamento íntimo. Tem muita gente que namora e não tem relacionamento íntimo. Não tem intimidade real, emocional, física com a pessoa. Toma bastante cuidado. Vamos para a segunda pergunta. Na segunda só mandou assim, insegurança no relacionamento. Quando a pessoa me fala isso, o primeiro ponto que eu chego, imagino que você possa pensar, boa noite para quem está entrando agora, a live é sobre relacionamento íntimo. Se quiser mandar uma pergunta, fique à vontade, eu estou com uma lista de perguntas prévias que já foram enviadas. Essa segunda pergunta é insegurança no relacionamento. Quando a pessoa traz isso, o primeiro ponto que eu chego com a pessoa, a insegurança em você existe só no relacionamento? Ou ela faz parte de você em outros contextos da vida? Interações pessoais também. Porque às vezes é simplesmente uma coisa sua projetada no outro, né? Você acredita que se você conhecer alguém, você se expor, você se permitir ter intimidade, pode acontecer algo que essa pessoa abuse de você, ou não te dê valor, ou enjoe, ou estava te manipulando só para transar, blá blá blá, blá blá blá, né? Essa insegurança não muda a realidade de que tudo isso pode acontecer. E essa insegurança, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que você tenha ações não 100% conscientes, lúcidas. Por exemplo, uma pessoa insegura que está com medo, nesse sentido descrito, insegurança na relação, ela vai encontrar mais dificuldade de ver os fatos de forma descritiva, de conseguir observar o outro, perceber o outro, da maneira que ele realmente está se apresentando para aquela relação. E é esse nível de percepção que ajudaria essa pessoa a saber se vale a pena realmente ela investir nessa relação, ela dar continuidade, ela dar profundidade. Agora, quando você causa qualquer tipo de desequilíbrio, mesmo que advinda de uma insegurança na sua mente, ou seja, você fica passando possibilidades de filmes de acontecimentos, que é o que a insegurança faz, onde possam vir a dar um resultado negativo para você. Enquanto você está fazendo isso, você não está percebendo, lidando com a realidade no aqui e agora. Por isso que muitas pessoas desenvolvem relacionamentos tóxicos e nem se dão conta que isso vai se formando. Porque racionaliza daqui, justifica de lá, projeta daqui. E não para e olha para si, pô, por que eu sou inseguro? Eu tenho que resolver esse negócio, independente de relacionamento. Para eu me ficar bem e até para eu poder me relacionar com um pouquinho mais de lucidez. Então toma cuidado para a insegurança não estar te atrapalhando além dos campos do relacionamento e o relacionamento ser só um contexto que, devido à intimidade de muito contato, ele traz isso com mais evidência, né? Fica mais fácil observar. A Camila falou aqui, são as pessoas que têm medo de sofrer? Conheço bastante, já atendi muitos casos, até conhecidos fora do consultório, de já verbalizarem para mim isso. Falar, ó, eu tomo tal ação, eu evito tal coisa, eu faço tal coisa, para evitar que eu me disponha que o outro faça algo comigo, para evitar que o outro me faça sofrer. Mas isso é uma fuga da realidade. Você não, independente da sua ação, você está suscetível a ter eventos que podem te causar algum nível de sofrimento. Qual que é o melhor jeito de não sofrer demasiadamente, sofrer muito? Ter boa qualidade de saúde mental, emocional e física, para que quando os eventos aconteçam, você tenha uma estrutura para lidar com aquilo. Vamos pegar esse ano. Olha que legal 2020, né? 2019 foi um ano que reclamaram bastante, assim, eu vi muita gente reclamando de vários contextos em 2019. Aí virou 2020, chegou no mês de fevereiro, Covid, pandemia, quarentena. E aí? O que aconteceu? Quem estava com relacionamento ruim, a gente está falando de relacionamento íntimo, e agora ficou trancafiado com alguém que já estava em desequilíbrio por causa de uma quarentena que foi fora do controle, foi um evento externo que ninguém esperava, não tinha como medir essa possibilidade, e agora vai resolver como? A pessoa está sofrendo mais.
agrava o problema, porque ela já estava sem estrutura, ela já estava em desequilíbrio. Então, a única maneira de eu evitar um desgaste não é evitando vivências, é evoluindo. Igual eu conheço, eu descrevo aqui muitas pessoas que estão com mais problemas no campo dos relacionamentos, no campo profissional, no campo financeiro, muitos índices de abuso, de violência doméstica, muita coisa aconteceu nessa pandemia, nessa mudança. Estou dando o exemplo da pandemia, por ela ser um evento externo, que aconteceu onde nós não esperávamos, e nós temos que nos ajustar a ela, querendo ou não querendo, é a realidade, existe, tem que fazer. O prefeito da sua cidade fala, você não pode abrir seu negócio, é uma realidade, são fatos, tem que agir. Esse exemplo da pandemia mostrou como a maioria das pessoas que estavam em desequilíbrio, principalmente nos relacionamentos, só piorou. Só piorou. E você fala, mas quase todo mundo é assim. Não é. Eu conheço pessoas que estão voando, muito felizes em relacionamento na pandemia. Eu conheço gente que está ganhando muita grana, muito dinheiro, evoluindo nos negócios. Porque essas pessoas estavam bem. Quando vem o evento sério, elas estavam bem. Para ela criar um ajuste é muito mais fácil do que o que está desequilibrado. Então não adianta olhar para a insegurança e achar que você se privar de algum tema, de lidar com alguma coisa, vai te deixar mais seguro. Normalmente dá o contrário, tá? O tema é sobre relacionamento íntimos, Wander, e aberto para perguntas. Fica à vontade aí se quiser trazer alguma pergunta, tá joia? Comentário aqui do Aron, bem-vindo, sempre acompanhando aí. Furlaneto, uma pessoa que assume estar em dificuldade, como fica a recuperação dela? Como são as chances de ela melhorar? E se ela rejeita a ideia de assumir? Espera aí, Aron, tenho 8 graus e meio de miopia. Para mim não é tão simples ler essas letrinhas, até por isso esse é um dos motivos que eu separo as perguntas antes. Para uma pessoa se recuperar, ela assume que está com dificuldade? Tá, se a pessoa assume que ela está com dificuldade, independente de qual seja, que envolva relacionamentos, para ela vai ser mais fácil lidar com isso. Porque lembra da primeira pergunta? E o namorado controlador? Aí você pega um controlador que não assume que é controlador, que não percebe nada, está envolvido, está causando caos no relacionamento dele. A probabilidade dele ter uma mudança sobre isso é quase nula. Porque ele está no piloto automático. Igual muitas pessoas vivem no piloto automático. O que é o piloto automático? Você não para, pensa, reflete e realmente pensa sobre o que está acontecendo. Você reage. Você não para e pensa. O que é pensar? Poxa, acabei de fazer isso. Qual foi o resultado do que eu fiz? Como eu estava me sentindo com o que eu fiz? Fica aparecendo quando eu falo um negócio desse, meu Deus, isso é muito filosófico. Você é um ser pensante. Então tira o lobo frontal e vira bicho, pô. As pessoas pensam. A pessoa que assume, ela pensou e observou algo. Então ela deu um passo. O assumir significa o entendimento de que ela se deu conta que tal coisa não está funcionando para ela e ela é protagonista em parte de determinados desenrolar de determinados eventos. Se ela conseguir ter força e lucidez para dar mais passos adiante, que depois da percepção eu tenho que ter um trabalho em atitude para estar evoluindo, né, de alguma forma, a chance dela ter melhoria é gigantesca. Tanto é que você pega lá luto, por exemplo, qual que é o último degrau da fase de um luto? Aceitação. Sempre que você consegue aceitar a realidade é mais fácil trabalhar com ela. Camila falou o seguinte: Júlio, então a ideia seria cuidar de outras questões para que quando o sofrimento vier não se expanda tanto? A ideia está em equilíbrio na vida como um todo. Qual que é o problema quando a gente fala de relacionamento íntimo? Que eu observo muito. A pessoa tenta olhar em relacionamento íntimo como se ele fosse uma ilha da vida dela, e algumas ainda dão uma importância muito além dos outros contextos. Coloca acima de família, Deus, trabalho, tudo. E a vida não é assim, cara. A vida, as coisas são uma ao lado da outra. Como assim? Eu tenho meu relacionamento íntimo, eu valorizo muito ele, mas eu tenho minha vida profissional. É muito mais fácil lidar com meu relacionamento íntimo tendo minha vida profissional em equilíbrio, tendo minha vida financeira em equilíbrio.
estando com o meu corpo saudável, tendo meus conflitos com a minha família ou minha relação com a minha família resolvidos, com equilíbrio, independente da forma que eu tive que fazer para ajustar isso. Agora, se eu já estou tudo estrupiado, estou mal no serviço, ruim de grana, família é só trauma e briga e rolo, aí você arranja alguém, o que você acha que vai acontecer? Que a pessoa vai salvar seu mundo, que através daquela relação, tcharam, agora está tudo resolvido? Você vai trazer isso para a relação de um jeito ou de outro. Tudo que fica em aberto, a gente chama de gestaltes abertos. Todos os problemas que estão em aberto, eles não ficam de fundo mortos, mornos lá. Eles estão vivos, girando dentro de você, mesmo que de fundo, mesmo que a nível inconsciente. Então, quando acontece um gatilho, uma situação, num relacionamento íntimo, dispara. E você não sabe nem por que sente tal coisa. Não se dá conta nem de onde vem aquilo. E quando você vê, você está gerando mais conflitos. Então, quem já foi atendido por mim, se tem algum cliente aqui sendo atendido, ele sabe disso. Eu falo para a pessoa, para nós repararmos o seu relacionamento íntimo, ou seja, tentarmos deixá-lo saudável e funcional, você vai ter que se permitir não falar de relacionamento íntimo um pouco. Porque você é um ser humano como um todo que faz parte desse relacionamento íntimo. E se você quiser se observar só dentro daquele contexto, vai ser bem difícil que você crie estruturas, né, para estar melhorando de alguma forma. Opa, gratidão, Aron. Vamos continuar aqui, vou subindo aqui. Vamos lá, falaram assim: a probabilidade de evoluir é muito grande, né? Quando ambos decidem andar no mesmo sentido. Aí você falou do ponto-chave de qualquer coisa na vida. E é onde muita gente cria conflito em relacionamento à toa. Dois livre-arbítrio. Os dois têm que querer. Aí o que chega no relacionamento íntimo? Vem os platônicos, as platônicas, e acha que por eu querer, por mim, pelo outro, por eu amar, tanto você vai resolver o mundo. Você vai sofrer. Só isso, só vai sofrer. Então, sempre bom ter dialética. Se a pessoa, isso que eu falo, tem namorado que não tem relacionamento íntimo, porque eu já cheguei em atender pessoas falando de namoro, eu chegar pra pessoa, ó, você já perguntou pro seu namorado se ele tem os mesmos interesses que você? E a pessoa, ai, como que eu vou conversar isso? Caramba, você não pode perguntar pro seu namorado, que é um relacionamento íntimo, se ele tem tal interesse. O que é relacionamento pra você? Você não pode conversar? O que você vive? Tá com medo de quê? Vai perguntar e vai perder ele? Então não pode lidar com as coisas para ter um corpo físico de alguém perto? O que está acontecendo? Por isso que eu falo, os questionamentos têm que ir um pouquinho mais a fundo para que aos poucos você se dê conta realmente do que acontece com você, das suas razões, dos seus motivos de funcionar daquela maneira, de estar buscando daquela forma. Mais um aqui embaixo, Paulinha disse o seguinte: controle tem a ver com pessoas narcisistas? Às vezes, Paulinho. Normalmente o narcisista sempre tem o controle, né? Ele tem a necessidade de ter o controle do posicionamento da imagem dele, de ter suas necessidades atendidas, e nesse processo é comum que ele tente manipular o outro a seu favor. Para o narcisista é assim. Mas não necessariamente, né, toda pessoa controladora tem traços narcisistas. Então, andam juntos, mas só é obrigatório quando é um quadro narcisista. A Thaís falou: estou aprendendo demais com você, muito obrigado. Eu que agradeço, Thaís. Fico muito feliz que os conteúdos, os vídeos tenham alguma repercussão positiva para você e agradeço o feedback aí, tá trazendo para mim a sua percepção. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Achei. Aqui. Achei. Mais um comentário da Márcia. Isso. Júlio, já fui casada, sofri muito, separei, tive mais 2 ficantes. Hoje me sinto plena sozinha. Sou independente e amo viajar. Não me vejo mais com ninguém. Sou muito cobrada por estar sozinha. Aí você trouxe uma coisa muito interessante. Mas primeiro, quero te agradecer por ter trazido a sua experiência. Eu sei que não é, em alguns momentos, a coisa mais confortável do mundo nos expormos de alguma forma, mas
eu acredito que os exemplos ajudem muito quem esteja passando por problemas parecidos. É muito rico você conhecer alguém que teve capacidade, se dispôs a resolver uma coisa que você está vivenciando e talvez esteja muito difícil para você nesse momento. Então aí tá a Márcia. Quem quiser conversar com a Márcia, a rede social é para isso, né? Fala, ô Márcia, conversa lá, vai saber o que a Márcia pensa, não pensa, que às vezes ela te estimula a dar um insight positivo de algo que você pode levar para sua relação, né? Não que exista receita de bolo, mas quando você conversa com alguém de bem que tem resultado, é provável que estimule algo em você. O que eu achei interessante aqui que você falou, Márcia, é o final. Sou muito cobrada por estar sozinha. Como é interessante, né? Crenças coletivas. Então, basicamente, nós somos condicionados desde criança por estar numa sociedade, em determinada família, em determinada região, com determinados valores, que eu devo desempenhar determinados papéis. E por que eu falo que é extremamente interessante esse final? Porque às vezes você nem quer ser aquilo. Nem toda pessoa vai ser feliz casada. Muitas pessoas são solteiras e são felizes. Nem toda mulher vai ter vontade de ter filho. Tem mulheres que escolhem vivenciar a vida de outras maneiras, se curtindo de outras formas. E todo o estereótipo de que é necessário ser executado de uma única forma limita o nosso desenvolvimento, né? O Fritz falava na gestalterapia que para o ser humano se equilibrar, para ele ter boa saúde mental e emocional, ele precisa trabalhar o fato dele ser ele mesmo. E para eu ser eu mesmo, eu tenho que pensar com a minha própria cabeça. Eu não posso ficar pensando se eu estou satisfazendo a expectativa que os meus pais tinham em cima de mim, a expectativa que os meus colegas de trabalho, meus sócios têm de mim. Às vezes, para quem tem filho, até a expectativa de um filho tem de você, né? E isso inclui relacionamento íntimo, às vezes a expectativa que o seu cônjuge, o seu namorado, a pessoa que você está ficando, projeta em você também, porque aí pega outra pessoa que também está dentro de uma cultura que espera determinados comportamentos do parceiro, da parceira, e vai lá e joga tudo aquilo em cima de você. E aí quando você não satisfaz o que a necessidade que essa pessoa buscava, começa a aparecer briga, conflito, etc. Então hoje é muito comum o que você viveu. Tenho conhecido um volume grande de pessoas que estão preferindo não se relacionar justamente por as experiências terem sido tão desgastantes e acabam encontrando formas de viverem sozinhas, entre aspas, né? Uma vida com mais equilíbrio, com mais prazer, com mais alegria, com mais saúde, etc. Não tem problema nenhum, né? Camila falou o seguinte: e por que ele dispara, Júlio? Queria saber porque às vezes percebo essas coisas virem à tona quando estamos num relacionamento. O relacionamento, tenta imaginar assim, um relacionamento íntimo. Você pega uma pessoa e você vai colocar ela para viver com você em tudo que você faz na vida. Você vai dormir com a pessoa, ver filme com a pessoa, conversar sobre tudo com a pessoa, falar sobre família com a pessoa, vai sair em todos os lugares com a pessoa, vai falar do seu serviço com a pessoa, falar de negócio, falar de dinheiro, falar de espiritualidade, vai falar de política. Tudo. Então, no relacionamento, se você tem um conflito em qualquer coisa, como você, de uma forma ou de outra, fala sobre tudo, ou transmite tudo, transparece, mesmo que não necessariamente em linguagens verbais apenas, qualquer coisa que aconteça nesse relacionamento pode gatilhar algo semelhante de outro contexto. Então, como assim? Você teve lá um conflito com seu pai, foi muito difícil sua vida com seu pai. E coincidentemente, sem nem você pensar nisso, você tem uma discussão com seu namorado e ele chega num tom, num jeito de falar, de se expressar, parecido com o jeito que seu pai se expressava quando você tinha os conflitos com ele, que não foi muito bem resolvido. Adivinha o que acontece com você? Você vai gatilhar todas aquelas gestaltes lá do outro contexto da família que estava aberto, dentro daquela briga que já está tendo na relação, e ninguém estava nem falando pensando no seu pai. É assim que funciona. A cabeça ela é feita por neuroassociações. Você vive uma coisa, a cabeça tem um monte de célula neuronal, neurônio. Eles se comunicam um com o outro através de sinapses nervosas. Um choquezinho elétrico. Quando você vive aqui, eu falo sobre relacionamento. Eu falo tal coisa, eu tento estimular uma via neural, caminho com vários neurônios. Eu falo sobre ele de novo. Ele não vai usar necessariamente os mesmos neurônios, mas é como se fosse quase a mesma estrada, entendeu? Você vai viajar. Você não anda exatamente onde seu pneu passou.
da outra vez quando você vai 2 vezes no mesmo lugar. Mas você pode ir pela mesma estrada, pode pegar uma quilometragem ali diferente, mas é o mesmo rumo. Você vai para lá. A neuroassociação é assim, a palavra relacionamento, a palavra dinheiro. Cada palavra que você fala, de acordo com as vivências suas de todos os contextos, desperta uma coisa: amor. Olha que interessante a palavra amor. Fala, escuta e percebe o que acontece com você. Amor. Deus. O que você sente? Não é por acaso. Isso gatilha muita coisa, entendeu? Vamos ver se tem mais alguma coisinha por aqui. Tenho mais perguntas aqui que eu já tinha registrado. Mas eu estou dando prioridade aqui para a gente fazer ao vivo, né? Hoje, quem chegou agora, pessoal, a live é sobre relacionamento íntimo. Fique à vontade para mandar uma pergunta. Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite. Então vamos lá. Parece que aqui cessaram as perguntas. Vou voltar aqui para as minhas perguntas anotadas. Malefícios do casal que não vão junto para a cama. E considerando assim, malefício do casal que não transa. Se os dois são saudáveis, não são disfuncionais da forma fisiológica, ou seja, menininho funciona, menininha funciona. E eles não se permitirem esse nível de intimidade, se não for uma exceção muito grande, são dois de igreja que têm a crença que estão extremamente felizes, 100% bem com isso, que só pode transar depois que casar. Aí dá para imaginar uma situação de equilíbrio. Então é possível. Mas você não tem intimidade com seu próprio cônjuge. O toque, o físico, o íntimo, o sexo, é o que pode haver de mais íntimo entre um casal. Tanto é que o sexo em muitos relacionamentos, ele é um termômetro de relação, se você observar. Presta atenção. Se você tem um relacionamento que você transa. Quando tudo está muito fluido, você está bem com a sua parceira, com o seu parceiro, é comum que você se sinta melhor para transar. Para você tocar o corpo da pessoa, para a forma como você namora ela, até antes de iniciar o ato sexual em si. A vontade, o desejo, o carinho, o cuidado, tudo vai projetado para aquilo. E ali, naquela intimidade, a parte muito interessante do sexo, é que você pode não pensar muito, você pode vivenciar todas aquelas emoções intensas, mais o prazer da própria excitação, do ato sexual, com uma linguagem muito complexa, sem ter que ficar falando, pensando, só sendo você mesmo. Então, não usar isso de uma forma positiva já é por si só, eu acredito, o maior malefício. Agora pega quando está em desequilíbrio, tudo ruim. Quantas eu já não atendi da pessoa olhar para mim e falar: Júlio, eu não tenho nem vontade de encostar na pessoa mais. E ama a pessoa. Imagina, quanto menos faz, mais afasta. Então a intimidade, se possível, dentro das suas crenças, né? Ela tem que ser degustada da forma mais íntima, bacana, prazerosa. É um dos benefícios de você ter alguém que você ama, você poder curtir essa pessoa de um nível extremamente íntimo e aprofundar, né? Tem pessoas que fazem errado. Começa a se relacionar, o negócio esfria. Teria que ser o contrário. Você tem cada vez mais liberdade, conhece cada vez mais, vocês podem se ajudar a se cuidarem juntos, ficarem mais bonitos, ficarem mais atraentes um para o outro em vários sentidos, não só estéticos. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha dos dois. E ela precisa ser escolhida voluntariamente, você tem que querer. Um dos grandes malefícios reais é deixar a intencionalidade, deixa o tempo, vai indo, é assim, não pensa, não decide, não tem postura, não prioriza. Sexo em relacionamento mesmo. Às vezes você vai deixando sua rotina, suas coisas, quando você vê, você não transa mais. Por que não prioriza? Não, de jeito nenhum. Hoje o dia pode ser puxado e o meu horário não bate com o da pessoa, mas hoje a gente vai dar um jeito. Nem que vamos ficar, vou tomar um banho, vou fazer uma surpresa, vou fazer um negócio. Por que não? Não vale a pena? Não é quem você ama, não é o que você quer? Você não merece isso? Tem que se pensar, né? Vamos lá. Mateus falou o seguinte: percebo que algumas pessoas têm dificuldades em acertar que seus parceiros têm uma vida independente, fora do relacionamento. Essa dificuldade pode ser por um sentimento de controle de posse? Normalmente, o que você descreve é muito comum, tá, Mateus?
Você vê hoje, principalmente com o uso de redes sociais, é mais incomum eu atender ou conhecer alguém que não brigue, não dá azia por causa de ciúme, de insegurança, etc., do que alguém em equilíbrio. Por quê? A cultura hoje, você conversa com as pessoas, o desvalor é o normal. Virou normal. Como assim desvalor? Trair é normal, trocar o outro é normal, mentir é normal, né? Manipular é normal, bater as palminhas escondido lá é normal. Aí você vai vivendo dentro desse contexto, onde tudo que desvaloriza a imagem do íntimo no outro, se for um homem para uma mulher, vai desvalorizando a mulher. Aí do nada, você começa a se relacionar. Você acha que vai levar o que para a relação? Você vai levar exatamente essas crenças que você tem. Como que você vai confiar, sendo que todas as suas crenças são formuladas numa estrutura de desvalor do ser humano? Como que vai sentir segurança em tapar os olhos e falar, vou me dispor a estar com o outro e eu sei que o outro também vai se dispor a estar comigo e vai tentar não me sabotar, não vai mentir, não vai me manipular, não vai me sacanear pelas minhas costas. Então ela já vem lá de trás. É só você sentar numa roda, você é homem, você entra com 10 amigos homens. Pergunta o que eles pensam. O que você pensa sobre mulher? Quantas vezes eu já não ouvi de amigo homem? Mulher não presta. Homem não presta. Aí você chega pra mim e fala, Júlio, homem não presta. Você acha que você vai encontrar alguém para se relacionar e vai acontecer o quê? Vai ser um príncipe encantado e aquele seu é uma exceção dos 7 bilhões que presta, é o perfeito. Você nem acredita, você nem pensa assim. Quando a gente fala sistema de crença, eu falei sobre isso esses dias, o pessoal está usando alguns conceitos muito a senso comum, muito falso coach da vida, sabe? Mas as suas crenças vão moldar a sua vida porque ela vai construir a maneira como você observa e você se relaciona com tudo. Isso vale para relacionamento íntimo e vale para qualquer outra coisa. Então tem que ficar muito atento. O comum, né, e que está acontecendo para todo mundo, às vezes não é o melhor para a sua relação. E a gente tem que pensar com a própria cabeça, né? Mais um comentário aqui. Eu só tenho que agradecer. Como você, com seus textos e assuntos, me ajudou muito. Obrigado, gratidão sempre. E eu que agradeço o feedback. Fico sempre feliz pra caramba de saber que qualquer conteúdo, de alguma forma, algo que eu faço, tem uma repercussão positiva para outro ser humano. Isso daí é sem preço. Mais um comentário. Júlio, eu concordo com o que você disse, que o diálogo gera intimidade, mas parece que as pessoas não querem discutir nunca. Discutir é saudável. Sim, a gente está falando de relacionamento íntimo, mas abre sua rede social. Abre um Facebook e um Instagram. Mas Facebook. Lê as pessoas conversando sobre política. Pega um post qualquer de Bolsonaro aí, abre os comentários e lê. Não tem conversa. É um tacando pedra no outro, tentando se posicionar. Mas conversa não tem. O que é conversa? Eu querer ouvir o seu posicionamento, como você pensa, para tentar te entender, para tentar aprender sobre você e eu também poder fazer isso. Tentar transparecer o que eu sou, o que eu penso, para que nós tenhamos algum crescimento e aprendizado advindo disso. E realmente as pessoas, em sua maioria, não foram condicionadas, não aprenderam a conversar. A rede social, eu dou o exemplo dela porque a rede social simplesmente ela só retrata a realidade. O que você vê ali é o jeito que as pessoas pensam, estão agindo. Sai do celular, é a mesma pessoa, ela pensa daquele jeito, cara. Ela pensa daquele jeito. Então tem que tomar muito cuidado. Boa noite, Lana. Sejam bem-vindos aí quem está entrando agora. Amo seus posts. Muito obrigado, muito obrigado. Felizão. Ok, mais um comentário. Quando conheci sua página, estava no fundo do poço. Agora só tenho que ser grato através de seus posts me levantei. Poxa vida. Lisonjeado demais. Fico muito feliz de saber que de alguma forma foi positivo para você. Me estimula mais ainda a estar publicando cada vez mais, né? Que hoje, né, tem coisas, isso que eu falo, vamos dar um exemplo que a gente fala de fazer coisas que te façam bem. Às vezes fala, tô ali, um exemplo dos posts do Instagram mesmo. Às vezes a pessoa pensa, o Júlio faz aquilo ali,
ele vai pensando só na imagem profissional dele para ganhar mais dinheiro e ter sempre um monte de cliente. Você não precisa. Hoje, quem entende um pouquinho de marketing, você faz só no tráfego pago, você consegue o cliente que você quiser. Você não precisa ficar postando coisa todo dia, falando com os outros em tráfego orgânico, da maneira que a gente está fazendo aqui. Mas, como exemplo, isso me faz bem, esse contato. Por isso que eu falei de você ter vários contextos. Isso que eu faço aqui faz eu ter uma realização melhor dentro da minha profissão. Isso que eu faço aqui faz, indiretamente, que eu seja um homem melhor no meu relacionamento. Por isso que eu falo, naquela hora que eu falei, ó, toma cuidado para resolver os problemas da relação, às vezes é um pouquinho bom, é bom você dar uma olhadinha pro lado. Porque eu vou terminar uma live dessa, eu tô feliz, tô bem. Quando eu for entrar em contato com o campo do relacionamento, tá mais fácil para mim lidar com as coisas. Minha libido, minha parte neuroquímica, visualiza a sua vida como um todo para melhorar a qualidade do seu relacionamento íntimo. Não foca só nele. Mais uma pergunta. Respeito ao outro é o caminho para o sucesso de qualquer relacionamento. Aí entra outra coisa, né, Márcio? Não, Marçal. Não consigo ler direito. O respeito é uma coisa que está em falta. O que é respeito? Vamos colocar assim, vamos resumir respeito de uma forma bem simples. Aceitar o outro tal como ele se manifesta. Ele é. Hoje o que acontece? É um lutando para mudar o outro 24 horas por dia. Deu exemplo da política. Você entra lá no comentário, tá um brigando com o outro porque o outro não pensa igual a ele. Isso é doentio. É igual você chegar na sua casa e não conseguir aceitar a pessoa que está ao seu lado. E às vezes a pessoa não aceita, não respeita, porque ela sabe que às vezes é incompatível, que deveria se afastar. E não quer lidar com um término, não quer lidar com a vida de solteiro, não quer lidar com o julgamento de ter filho, tendo sido casado há tantos anos e agora não tem mais família, não quer lidar com o peso na consciência de ficar com aquela ideia que você desmanchou sua família, que seus filhos vão te julgar. Todas essas coisas fazem com que a pessoa vá por um caminho onde é difícil estabelecer equilíbrio, é difícil estabelecer saúde. O próximo aqui fala sobre por que a vida íntima do casal muda muito após o nascimento dos filhos, principalmente para a mulher. E isso é interessante, boa pergunta. Os filhos causam uma mudança de paradigma muito grande para o homem e para a mulher. Primeiro, a mulher, quando se torna mãe, já muda toda a imagem dela, mesmo que a nível inconsciente, para o outro. Agora você é a mãe da criança, você não é mais só aquela menina, aquela moça que a gente paquerava. Se atribui responsabilidades a isso. E agora olha que legal. Imagina o tanto de coisa que vem embutido em nós, das nossas crenças, que nós já entendemos em vida, sobre maternidade, sobre paternidade, configurações de relacionamento, né? Como que a gente viu nossos pais se relacionando, aí de repente surge um filho, você se torna o pai, a mãe de alguma forma. Como lidar com a intimidade tendo uma responsabilidade tão grande, principalmente para a mulher? Por que principalmente para a mulher? Ela que carrega os 9, ela que dá leite, até fisicamente é ela que tem que se dispor a algumas situações que vão ser só ela, não tem como dividir, né? Como que faz? Então, todas essas atribuições, se o casal não tomar cuidado, o comum de acontecer é que eles percam intimidade por focar demais na criança e pararem de focar em si. É igual o homem. Um homem, às vezes... Eu já vi um casal que terminou relacionamento, ele estava junto, tiveram filho, o homem, um bom homem, focou muito na criança, cuidava, fazia tudo junto, tratando a mulher bem, só que sem perceber, olha que interessante, sem perceber, ele não cuidou mais dela. Não é que começou a tratar mal, ou deixou de procurar na cama, ou deixou de ajudar na casa, não é isso. Mas ele deixou de ter aquele cuidado. Ele nem se deu conta que se ele tivesse, no nascimento, dado mais respaldo para a própria esposa conseguir ter estrutura para cuidar do filho junto a ele, talvez teria ajudado ele em intimidade. E ele projetou isso, nesse caso, porque ele tinha falta disso no relacionamento dele dentro de casa. Ele não tinha sentido o amor e o carinho do pai.
Interessante, né? E só se deu conta disso depois de separado. Então, abraço, já era. Por isso que eu falo. Tá bem? Pensa sobre as coisas. Tenha dialética. Ah, você vai ter um filho. Você tem que conversar com a pessoa. Ó, filho vai mudar muitas coisas. Vamos nos manter alerta? Vamos conversar sobre o que a gente está sentindo? Sobre como a gente está percebendo a nossa relação? Para que esse filho nos una, ao invés de nos separar intimamente? Então tem que ficar bem atento. Vamos mais um pouquinho. Sim, sigo você já há uns anos, sempre me identifico muito. Oba, obrigado, bacana pelo feedback. Então, mais um. Egoísmo é a lei hoje. O outro que se vire. Quero aprender a lidar melhor com a ignorância. Olha aí, a gente fala de crença coletiva, acabou de aparecer aqui, ó. E o que a pessoa está falando, nossa, ela está sendo muito crítica, negativista. Não é. É só você conversar com as pessoas que realmente. Agora, se você não quer, você entende que o egoísmo não vai trazer para você uma boa relação íntima. Para que você, não sei se é o seu caso, né, mas estou dando um exemplo, para que você vai se relacionar com um cara egoísta? Você observa que o egoísmo está afundando muitos contextos, está atrapalhando a vida de muita gente, aí você vai lá e namora com o egoísta. Você observa que o machismo está atrapalhando muitas relações, está muito difícil, limitando muitos contextos, aí você vai lá, pega um cara machista e põe dentro da sua casa. Então, apesar de algo ser lei, o egoísmo, igual você falou, é lei hoje, felizmente tem muita gente fora da lei. Tem muita gente que está tentando aprender a olhar para o outro, que está tentando desenvolver algum nível maior de empatia, de compaixão, de lucidez, de responsabilidade sobre si próprio. Responsabilidade no sentido de eu assumir que as minhas ações têm uma repercussão no outro e eu tenho que prestar atenção nisso para não ferrar com o outro. Eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu faço. Senão como que fica? Se eu pensar só no que eu sinto, no que eu faço, sendo que eu sou um ser sociável. É da minha natureza ser sociável. É como se eu negasse a minha própria natureza e tentasse ajustar de alguma maneira ilusória. Não vai acontecer. Então, ou pisa no freio e aceita que vai precisar aprender muita coisa, ou vai criar problema na vida o resto da vida. Vai estar lá 30, 40, 50, 60 anos e não teve relacionamento íntimo a vida inteira, só se ferrou. Isso é escolha, é livre-arbítrio. Você está aí, você pode escolher o que você quiser. Mais um comentário aqui. Se puder falar, doutor, fala um pouco sobre a questão da disfunção erétil. Algo que tem abalado relacionamentos. Ó, a questão da disfunção erétil, eu tenho recebido muitos casos. Muitos, 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 muitos. Muito homem está vindo, homens novos aí de 25 a 40 anos, com problemas relacionados à ereção, e sempre que chega a mim são pessoas que normalmente já foram ao médico, já viram que não tem uma causa biológica. O que eu observei dos casos que eu atendi, assim, que é incomum em todos eles, mesmo que eu não vá falar, é uma regra isso, mas os casos que eu atendi foi comum a todos eles. Uma cobrança da própria cabeça do cara de uma performance. O cara enfia na cabeça que ele tem que ser o bambambam. Bam, bam. Aí você fala, tá falando bambambam na cama? Não. É geral. É geral. Ele se cobra como se a imagem dele tivesse que suprir, satisfazer tudo com nível alto. Então tem que ser foda no serviço, eu tenho que ser foda na cama. Tem o tempo inteiro a cabeça funcionando assim. O que vai acontecer? Vai gerar uma sobrecarga, vai gerar uma ansiedade. Por quê? Você pode ter um alto desempenho em muita coisa, mas você nunca vai ter 100% de alta performance em tudo 24 horas do seu dia, todos os dias, porque você é um ser humano. Seu corpo está suscetível a infinitas variáveis sociais, ambientais, culturais, genéticas, filosóficas, de tempo, de tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, se você deixar o seu foco de atenção direcionado para o resultado alto que você queira ter em algo, né? Vou transar, putz,
Transa tem que durar aí no mínimo uma horinha, eu não posso perder ereção. Eu tenho que fazer uma pré muito boa, eu só posso gozar depois que a mulher gozar 12 vezes. O que você quer? Você quer transar ou você quer fazer um portfólio de, sei lá, de filme pornô, alguma coisa? Tem que pensar de outra forma. Então, se tem um problema na parte da disfunção, significa que você está olhando para o seu posicionamento naquele contexto de uma maneira errada, que não está fazendo bem para a sua intimidade e para a sua saúde. E, às vezes, falta dialética de novo. Às vezes o cara está lá querendo fazer a alta performance e a mulher nem quer ser assada 3 horas seguidas. Você nem sabe o que dá prazer para ela. Não pergunta, não fala, não encosta, não toca, não tem intimidade, volta lá, não tem relação íntima, né? E acha que a única forma de prazer vai ser ficar com 10 horas de ereção fritando a coitada, né? Tem que pensar. Vamos lá. Próxima, Júlio. Um professor uma vez disse sobre relação onde um é autoritário e o outro submisso, que é uma relação que dá certo, mas não é saudável. Como ajudar alguém assim? Eu acho que eu entendi o que ele falou. Dá certo no sentido do seguinte: o submisso já é acostumado a obedecer e passar por cima dele mesmo. E o autoritário vai sentir conforto em ser autoritário com quem é submisso, né? Assim, fluido, né? Mas ela não vai funcionar porque a pessoa não vai conseguir se desenvolver de uma maneira coerente se relacionando. O autoritário ele bloqueia com que o outro fale para ele informações que deveriam ser relevantes, ele deveria aprender com aquilo e aprender a se relacionar, se ajustar diante da realidade dos dois. E o submisso faz a mesma coisa de outra forma. Ele não põe a informação dele para não gerar desconforto ou por medo de uma infinidade de coisas. Então é um falso dar certo. Nem nos casais da época dos meus pais, as pessoas têm 60 anos hoje mais ou menos. Se você observar muitos casais dessa geração, que é o pessoal que ficou, muita gente continuou casado, era normal isso. São casais funcionais em alguns sentidos, moram junto, pagam conta junto, mas são casais de pouquíssima intimidade, como homem e mulher. Porque um é submisso, normalmente era o homem submisso, mas tem casais que a mulher, um homem é autoritário, tem casais que a mulher é autoritária também. Então ele funciona para alguns sentidos, assim, pagam conta junto, educam os filhos, tudo. Mas o casal, a intimidade deles, essas duas questões não permite acontecer. Para ter intimidade tem que ter semelhança. É diferente. Semelhante atrai semelhante no sentido íntimo, que é aquela coisa. Você pode falar, mas conheço fulano que é casado. Bota sentado na minha frente no consultório e vamos ver se está feliz, se tem saúde, tem intimidade mesmo. Ter status é fácil, falar que namoro é fácil. Aguentar pancada 20 anos, por mais esquisito que seja, tendo algumas coisas boas criadas ali dentro, é fácil. Agora ter intimidade de verdade, falar que vivencia uma relação no que ela realmente é, não é tão simples. Aqui o comentário. Meu amigo Jonathan, e aí, mestre? Tudo bom? É a masculinidade exigida de que o homem tem que arrasar no sexo, que acabar tomando sexo um lugar de ansiedade. É bem isso aí. O Jonathan, aí, para quem não conhece, está se formando em psicologia, cara fera, estudioso pra caramba. E é bem o ponto que a gente tinha pego, né? Se cria uma imagem de que você tem que desempenhar um papel justamente num lugar que era para você estar à vontade, sentindo prazer e curtindo o melhor do que há aí, né? Na parte de um casal. Vamos para o próximo. Gosto muito de você, pois você é bem preciso nas palavras. Obrigado pelo feedback. Fico feliz que as palavras sejam claras para você. Mas a próxima, gratidão pela sua dedicação e tempo em compartilhar seus conhecimentos. Eu que agradeço. Obrigado pelo feedback. Próximo. O ciúmes pode ser genético? Como controlar ou deixar de ser? É possível? Sempre, sempre, sempre. Considera-se sim a possibilidade de predisposição genética para quase tudo que existe. Então pode-se dizer sim. Como você vai deixar de controlar os ciúmes? Você vai ter que prestar atenção em todas as crenças que você construiu sobre relacionamento e prestar atenção em como você se sente em relação
a se relacionar com as outras pessoas. Porque, o que o ciúmes? Vamos pensar sobre o ciúmes. Você está aqui, aí você olhou para o lado ali, seu namorado mexendo no Instagram, passou uma mulher, você tá curtindo foto de mulher. Você fala, por que isso? Aquela mulher é uma ameaça para você? É assim que a gente começa a investigar alguma coisa. É pensar, por que isso me desconfortou? Porque o mais triste de tudo é que muitas pessoas brigam pra caramba e tem ciúmes, caramba, e nem sabe por que é assim. Ainda manda aquela, né? Meu jeito. Por isso que eu tenho medo de falar. Medo não, evito. Falar sobre questão genética, porque daí fica aquela, então é difícil pra mim, eu sou assim mesmo, né? Eu nasci assim. Não é assim, não. Você aprende a controlar se questionando, refletindo, dizendo não para algumas ações para dar espaço a novas ações, condicionando, treinando novos hábitos. Sim, é possível uma pessoa ciumenta deixar de ser ciumenta se ela não tiver nenhum CID muito agravante favorável a isso, em qualquer caso. Qualquer um pode mudar. Vamos para o próximo comentário. Poder para o homem é atraente, para a mulher é repelente. Por que muitos homens pensam isso? O poder para o homem é atraente porque a gente está numa sociedade baseada no desvalor de tudo que tem valor e valor apenas para coisas materiais. Então, se você, como que funciona a rede social hoje? Para muitas pessoas, principalmente mais jovens. Você entra no Instagram da mulher, foto tomando sol. Você entra no Instagram do homem, foto do uísque de R$ 500 ou da viagem que ele fez para o exterior. Abre o seu Instagram aí, dá uma olhada. O homem mostrando o valor que ele consegue comprar de coisas e a mulher mostrando o que ela pode oferecer. Como que faz para se relacionar num nível desse? Não tem problema nenhum. Você quer conhecer as pessoas só para transar? Você está bem? Parabéns, toca sua vida. Mas limitar só a isso. Então o homem ele já é condicionado. Ele aprende que se ele tiver brinquedinhos e condições a mais, ele pega mais mulheres que tomam sol e postam foto no Instagram. E aí ele vai para a rua e faz isso e funciona. Quanto mais dinheiro ele ganha, mais ele fica com mulher. Quanto põe lente no dente, cuida do cabelo, fica trincadinho, mais mulher ele pega e mais mulher dá em cima dele, mais mulher deseja e vai reforçando isso. Só que esquece que tem que existir algum nível de intimidade e outros níveis de prazer. Dificilmente ele vai sentir uma saúde, um preenchimento global se atentando só a pequenos fatos de materialismo ou de pequenos desejos. Mas a pessoa aprende porque ela é reforçada dessa maneira. É só testar. Posta uma foto sua sensual e olha quem curte, quem comenta. Pega aqui eu postar uma foto com o carrão, com um escão legal, num país diferente. Adivinha? Palminha pra todo lado, né? E é bem esquisito, né? Como se... Não dá pra entender direito. Como se a mulher fosse se apropriar do dinheiro do cara ou se o cara fosse se apropriar do corpo da mulher. Nem faz muito sentido. Ciúmes tem a ver com sentimento de posse, não tem? Em muitos casos, sim. Muitos, muitos, muitos. Só que o sentimento de posse ele tem que ser compreendido o que tem por trás dele. Tem gente que é por exemplo, eu atendo um cara que ele não é inseguro. E ele tem sentimento de posse. Porque ele tem crenças totalmente machistas. A mulher não pode olhar para o lado e ele pode trair com a boa. E adivinha? Ele tem uma mulher que aceita isso. Olha lá que legal. Que está com a saúde lá embaixo. Diga-se de passagem, a mulher não está feliz com isso. Próximo comentário. Como se dá os relacionamentos de homem casado com mulher, mas que tem tesão por outro homem? Um homem está casado com uma mulher tem tesão por outro homem. Vai ser complicado. Porque como que ele vai satisfazer na parte sexual? Como que vai acontecer? Era mais fácil ele ser o melhor amigo da mulher dele e procurar um cara para ele se relacionar intimamente, né? Só que aí tem que ver qual que é a vida desse cara. Muitas pessoas têm dificuldade de entrar com esse enfrentamento da orientação sexual por causa do coletivo também. O mundo te olha diferente, te cobra diferente quando você não é ajustado da maneira que uma maioria acredita que é o certo. E talvez fosse esse ponto que ele deveria pensar, em vez de tentar criar uma situação dessa. Ou, sei lá,
relacionamento aberto, tem pessoas que se dão bem nesse perfil de tentar chamar um homem, ter uma experiência, se os dois estiverem de acordo, lembra, livre-arbítrio, os dois sincronizados, querendo a mesma coisa, vivenciar de alguma forma. Estando nessa condição, dá para testar qualquer coisa que não invada a saúde e a integridade um do outro. Tudo é válido. Próximo comentário: como ajudar um homem que tem preguiça de viver o papel de homem no relacionamento sem vivenciar de fato? Omissão e preguiça junto. Como ajudar esse homem? Preguiça, como que eu não sei ajudar a preguiça, não. Juro pra você, não tem o que fazer com preguiça. A preguiça, sabe o que acontece com o homem preguiçoso? Ele vai ter que chegar em algum momento, por algum nível de desconforto externo, alguma coisa acontecer que doa tanto que o obrigue a se mexer. Então, uma crise financeira, perda dos pais do ente querido, falência de um negócio, um divórcio, um afastamento de um filho, alguma coisa que machuque muito essa pessoa para ela entender que se ela não se movimentar, ela não vai conseguir melhorar. Porque se ele é preguiçoso, já foi conversado, ó, a sua apatia aí, sei lá, de alguma forma ou de outra, não está fazendo bem pra gente. E a pessoa está escolhendo ser preguiçosa, o que que a gente pode fazer? Eu quero que você faça terapia comigo, quero trabalhar isso para você. Vai lá no consultório, pô, vamos fazer terapia, vamos ver por que que você está tão acomodado nisso. Tenta se movimentar, cara. Não, não quero. O que que a gente pode fazer? Livre-arbítrio. Sempre, né? Não tem algumas coisas que não tem como fazer pelo outro, né? Principalmente quando se trata de adulto. Quando você imagina uma criancinha de 1, 2, 3 anos, dá para fazer muita coisa. Agora, um adulto é mais complicado. O que fazer quando você sente que está perdendo sua individualidade no relacionamento? Volta a reconstruir, né? Pensa, o que que você pode fazer por você que você acredita que te faria bem sem agredir sua relação? Você pode comer um negócio que você quer? Você pode ir numa academia? Você pode ir numa psicoterapia? Você pode fazer um curso? Você pode prestar um serviço para tentar ver como você se sente com uma coisa sua? Escolhe uma que dentro do seu contexto você tenha força, você dê conta de fazer. Algo que seja plausível para você e dê um start. Às vezes você pensa, puxa, se eu recuperar minha identidade, até presta atenção nisso. Às vezes a pessoa deixa de recuperar a identidade com medo de perder o relacionamento, tá? Sabe que se for mais independente, se posicionar, etc., o cara vai terminar com você. Mas às vezes não. Às vezes, se o cara for um cara equilibrado, saudável, talvez ele cresça junto com você e se sinta muito bem de te ver melhor. E o seu desenvolvimento, de se apropriar da responsabilidade sobre a sua própria vida, de desenvolver sua identidade novamente, pode vir a agregar algum valor. Então toma cuidado sobre o que está por trás dessas questões que você trouxe. Próximo comentário. Não tenho vontade de ser o que não sou. Sou independente, tenho meu dinheiro, sei fazer tudo que o homem faz e tem homem que foge. É natural, né? Porque se você é independente, você tem seu dinheiro, você não precisa de um homem para te suprir necessidades individuais sua. Só com essas características você já afasta todos os homens que não são homens fortes. Forte no sentido de ser independente, de ter uma cabeça boa, de ter o feminino e o masculino equilibrado, ser um homem de verdade, cumprir com seus deveres sociais, familiares, etc. Ser um homem. Você vai espantar todo mundo que não é assim. É natural. E a grande maioria, principalmente em algumas faixas etárias, está encontrando muita dificuldade em desenvolver um nível de independência. Hoje é comum, não é? Você não conhece ninguém? Conhece um cara aí de 30 anos que depende do pai e da mãe para tudo. Virou comum isso. Não é difícil achar, é só olhar para o lado e conversar com alguém. Ah, onde você está? Você não está com meu pai, minha mãe. Uma pessoa dessa vai ficar com medo de você, normal, natural. Vamos para a próxima aqui. Sim, parece que os homens esperam que sejamos menos que eles. Às vezes ganhar um salário maior que o dele pode ofender. Um emprego melhor também o repele. Ih, gente, vai acabar a live, não vai dar tempo de responder essa aqui. Apareceu o negocinho do 20 segundos. Ó, esse tema foi muito legal, né? É legal como essa questão do relacionamento aparece. Eu vou bolar um subtema para a gente aprofundar um pouquinho mais nessa questão do relacionamento íntimo, tá joia? A pergunta que eu não respondi, as outras, copia ela e cola no meu direct que eu te respondo assim que puder. E todo mundo que participou, obrigado. E me manda sugestão.
do que queria de tema. Tá joia? Tchau, tchau.